Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos continuar com o nosso capítulo aqui agora do estudo do período composto. Saímos do estudo do período simples, alguns termos sintáticos, certo? Fizemos revisões nas últimas aulas e agora, tá? Matéria densa do nono ano aí, estudo do período simples e composto. Iniciaremos aqui, tá? Com conceitos básicos de frase, oração e período. Apesar de serem conceitos básicos, são conceitos extremamente relevantes para que você consiga classificar no futuro orações como oração subordinada, substantiva, adverbial, reduzida de infinitivo. Parece uma oração de fato, mas para que você chegue nesse nível, é importante que você entenda inicialmente esses conceitos básicos, certo? Então tá, vamos começar aqui. Frase. Qual o conceito de frase? Frase é tudo aquilo que possui sentido completo. Frase, tá? Possui sentido completo. Exemplo, se eu digo silêncio, notem que não há verbo nessa expressão, porém ela traduz um sentido completo e exprime de certa forma uma ordem. Silêncio. Então, silêncio, apenas esse vocábulo significa para nós a formação de uma frase, ok? Outro exemplo, não me procure mais. Então, não me procure mais. Não me procure mais tem verbo, porém tem sentido completo. Não preciso, em uma frase, ter obrigatoriamente verbo, tá? Mas preciso entender que a formação do contexto tem que traduzir para mim um sentido completo, ok? Tranquilos até aí? Então, frase, recapitulando, tudo aquilo que possui sentido completo. Na sequência, oração, tá? Oração é sinônimo de verbo. Oração é constituída obrigatoriamente por verbo. Oração é verbo, ok? Então, oração é verbo. Põe uma coisa na cabeça. Se você lê uma expressão em português que não tem verbo, ali não é oração. Então, para você entender, oração é enxergar o verbo, tá certo? Dê uma olhada aqui, então. Eu posso até usar o seguinte exemplo. Vá embora. Então, vá embora, eu tenho a presença de um verbo, é oração, ok? Tranquilo até aí. Período simples, oração absoluta. Pessoal, é o seguinte, é muito comum em provas você ver o termo período simples ou o termo oração absoluta, por isso está em vermelho. Não muito usual o termo que está em vermelho, mas pode acontecer em alguma prova que você vai fazer no futuro, em um vestibular, em um Enem, em um vestibular seriado, em um concurso, pode acontecer, tá? De você encontrar a nomenclatura oração absoluta no lugar de período simples. Mas você vai se lembrar, oração absoluta e período simples são a mesma coisa. Constituídos por uma oração, ou seja, apenas um verbo, e possuem sentido completo. Por isso que eu digo que o período é simples, porque são, de fato, constituídos por apenas um verbo, tá? Exemplo, a multidão aderiu ao movimento de greve. Inicialmente, eu já venho aqui na frase e conto quantos verbos eu tenho. Se eu tenho apenas um verbo, eu tenho aqui uma oração, tá? E antes que você fique com dúvida aí, eu posso chamar essa oração aqui de oração, ou então posso chamá-la de período simples. Ela é para mim uma oração e é para mim um período simples. Tudo bem? Ela é para mim as duas coisas, uma oração e um período simples. Então, por quê? Porque eu tenho apenas um verbo. Professor, pode ser a mesma coisa? Pode. Tá? Oração e pode ser período simples. Já o período composto, não perde aqui não cochila aí não, olha para cá, o período composto é formado por mais de um verbo, tá certo? Então eu vou diretamente aqui, ó, constituído por mais de uma oração. Então, constituído por mais de um verbo, vamos dormir, tá? Eu tenho aqui o verbo vamos dormir, e vou grifar o outro, tá? Vamos dormir, e o verbo ser aqui, ó. Eu tenho um verbo aqui e o outro aqui. O primeiro verbo, vamos dormir. O segundo, que é tarde, tá? Então, esse fragmento textual aqui, ó, é o chamado período composto, tá certo, pessoal? É o que vai dar início às próximas aulas gravadas, ao estudo via internet, é o que vai dar início ao estudo das orações coordenadas, vai dar início ao estudo das orações subordinadas substantivas. Também estudaremos a partir desse conceito as orações subordinadas adverbiais e estudaremos as orações subordinadas adjetivas. Então, é relevante você se concentrar aqui. Olha a dúvida que poderia estar brotando aí na sua cabeça, eu tentando pescar daqui. Professor, e se eu tiver 3, 4, 5, 6 verbos em um fragmento de texto, que eu tiver que fazer uma análise sintática desse fragmento? Meus queridos, é período composto, não importa a quantidade acima de 2 verbos. Entenda, período simples, oração absoluta, apenas um verbo. Posso chamar de oração,
posso chamar de período simples, posso chamar de oração absoluta. Período composto, 2 ou mais verbos. Então, senhores, é dizer o seguinte, revisem essa aula, revejam, conceito básico, isso aqui tem que estar na ponta da língua e na ponta do cérebro, tá certo? Um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado, é mais um dos nossos capítulos, tá, semanais de estudo da língua portuguesa, o estudo tradicional da gramática e o estudo moderno da gramática ao mesmo tempo, tá certo? Um grande abraço a todos, beijo na testa e no coração, fiquem com Deus.